Senhor nesta noite. Que Deus use esta jovem nesta noite como um canal, como um instrumento, e através dela o Senhor Jesus possa falar a sua igreja de uma maneira poderosa. Eu convido o irmão Wilson para apresentar esta jovem diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve Deus com a paz, Senhor. Amém. Vamos orar em nome do Senhor. Oremos, meu Pai, Deus nosso Pai. Senhor, te apresenta a tua serva, meu Pai, neste momento, Deus. Deus, Senhor, meu Pai, agora possa tocar com a tua presença. Que Deus abra a janela do céu, meu Pai. Que ela venha sentir, Senhor Jesus Cristo, algo, Senhor Jesus, da parte do nosso Senhor. Que ela venha, meu Pai, trazer a mensagem enviada pelo poder do Espírito Santo. Vai ungindo, meu Pai do céu, agora a tua serva. Vai derramando mais unção, meu Pai. Cada dia mais, Senhor. Toma na frente dela, abençoando. Oh Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, Senhor, derramando o teu poder sobre aqui neste lugar. Reveste, meu Pai do céu, da tua graça. Para que ela venha, meu Pai do céu, se expressar na tua presença. Que o Espírito Santo de Deus toque agora, Pai. O primeiro único lugar, Senhor, na vida dela, na vida da igreja, na vida do teu povo nesta noite. Porque tu és o meu Todo-Poderoso. Eu te peço no teu nome. E amém, Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje, vindo compartilhar algo da parte de Deus com vocês, né? Fui convidada e estou aqui com toda a honra, com todo prazer. É realmente muito bom estar falando, né, de Jesus, e que privilégio, né, a gente tem de estar falando do nome de Jesus, né? Em muitos países por aí, né? Não pode se falar da palavra do Senhor, né? E aqui nós temos liberdade e tenha isso como um privilégio, viu? Porque muitas pessoas são mortas porque não podem falar da palavra do Senhor, né? Vamos lá. Irmãos, eu vou trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 5. Começando do versículo 1 mesmo. Esperar os irmãos acharem, no final da Bíblia. Glória a Deus. Pronto. 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu também sou presbítero. Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Você pode sentar. Eu gosto muito do livro de Pedro, sabe? Realmente, quem me conhece sabe que eu gosto bastante. E esse versículo me chamou a atenção porque isso aqui é Pedro falando aos irmãos, né, lá dos povos que ele tinha passado. E ele foi embora. Isso aqui já é no finalzinho da vida dele. Ele vai falar para as pessoas e ele usa esse termo presbítero, né? Aí eu fui pesquisar, mas vou ver aqui o que é presbítero. E engraçado que Deus é tão maravilhoso que já confirmou ali com o irmão. E eu vi em 2 Pedro, você pode ficar sentado mesmo, se quiser me acompanhar. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. E também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o julgamento. E o que me chama a atenção é que Jesus ele fala que nós somos povo eleito e sacerdócio real. Amém? Então essa palavra que Pedro falou para os presbíteros, por que não pode ser para mim? Né? Porque às vezes o Senhor ele nos constrange com a autoridade que Ele nos dá. Que nem o irmão falou ali, né? O rapaz, não é que isso é verdade? E o Senhor ele nos constrange com a autoridade que Ele nos dá e eu recebi isso para mim, né? E para os irmãos entenderem mais um pouquinho, Pedro, naquela época era muito difícil de propagar
os judeus, como até hoje não aceitam, não aceitavam que Cristo era o Senhor, né? E Pedro, ele mandou essa carta para o povo, para que o povo ficasse firme na fé e continuasse acreditando em Jesus. E o que me chama a atenção em Pedro também, irmãos, é que quando Jesus estava lá com seus discípulos, né? Ele perguntou: quem vocês acham que eu sou? Né? Quem as pessoas falam que eu sou? E os discípulos falaram: Senhor, alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um agitador qualquer, né? Ou um profeta qualquer. E ele pergunta para Pedro: Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? E Jesus, ele olha para Pedro e ele diz: você falaste por um direcionamento de Deus. Você é pedra e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Quantos querem ser edificados aqui? Glória a Deus. Então, essa palavra é para todos nós, né? Como o irmão já falou aqui também, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Então, os irmãos estão recebendo aí, eu estou recebendo aqui também. Essa palavra é para todos nós, irmãos. E Pedro, ele manda conselhos de como continuar na fé, como ser forte, né? Para o povo, e eu recebo esses conselhos para mim. Né? Porque em Provérbios também 19 e 20 fala que sábio é aquele que retém os conselhos, né? E eu então vou prestar atenção nos conselhos de Pedro. Continuando aqui a leitura, indo para o versículo 2, né? Voltando lá, 2 Pedro 5, versículo 2. Aconselho o quê? Cuidem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade. Né? Mas quem são o rebanho? Quem é o rebanho? Né? Que Pedro está falando. Como eu já recebi, como nós já estamos recebendo essa palavra para nós, né, amados, o rebanho são aquelas pessoas que estão perto da gente. Quem é que está perto de mim? Quem que eu posso levar o amor de Deus? De quem que eu posso cuidar? Né? Porque o segundo mandamento do Senhor é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, será mesmo que eu estou amando do meu próximo? Será mesmo que eu estou cuidando? E aqui Pedro, ele dá esse conselho para a gente cuidar daquelas pessoas que estão perto da gente, né? E eu acho interessante que quando a gente ama, a gente cuida, não é verdade? Quando eu amo alguém, eu cuido de alguém. E é muito interessante a gente passar esse amor de Jesus Cristo cuidando das pessoas. Né, rapaz, nesse mundo que eu estou, esse irmão veio aqui e me ajudou. Como é que pode? Que amor é esse que ele tem por mim? Às vezes nem me conhece. E ele vem aqui, me ajudou, cuidou de mim. E é isso que Pedro está falando. Cuide do rebanho, cuide daquelas pessoas que estão perto de você. Né? Ame. Isso é um mandamento do Senhor. E eu fico muito maravilhada com isso, né? Porque Deus, ele cuida de nós, não é verdade, amados? Quantos aqui são cuidados pelo Senhor? Eu fico impressionada, às vezes, com o cuidado que Deus tem por mim, sabe? E eu fico imaginando, meu Deus, tanto que o Senhor cuida de mim, com tanto cuidado, com tantos mínimos detalhes, né? A palavra do Senhor fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E o mínimo que eu posso fazer é retribuir isso que Ele faz comigo, com as outras pessoas que estão perto de mim, amém? E outro conselho que... tem mais, continuando aqui, ó. Aconselho que cuidem do rebanho e que façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Aí pega no calo, né? Aquela palavra que o Espírito tem assim que pra gente amar os nossos inimigos, né? Nem sempre, irmãos, a gente tem que cuidar só de quem a gente gosta, não. Né? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que amar também os nossos inimigos e tem que ser de boa vontade. Né? Eu fico mais maravilhada ainda com isso. Que Deus manda a gente amar e fazer de boa vontade. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração, amém? Então não adianta de nada a gente fazer uma coisa de má vontade se o coração não está ali. Na verdade, porque o Senhor, Ele está vendo o nosso coração. E continuando. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com um verdadeiro desejo de servir. Ou seja, né, não fazer esperando algo em troca. Porque muitas vezes a gente vai cuidar, assim, não, vou ser legal com aquele irmão, porque, né, vai que um dia surge alguma oportunidade, ele me ajuda. Mas o Senhor fala que não é assim. Né? A gente realmente precisa ajudar
nada em troca, pelo serviço, como Jesus nos ensinou a servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o seu rebanho. Olha que maravilhoso, né, irmãos? A gente cuida, a gente ama, mas a gente também precisa ser um exemplo para aquela pessoa, né? Não adianta de nada ser bonzinho e tal, mas na hora de outras adversidades da vida, você não se encontrar firme, você não demonstrar o amor de Deus em outras situações, você não demonstrar firme na palavra do Senhor. Continuando no versículo 4. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde seu brilho. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus ainda nos dá uma coroa que nunca vai perder o brilho, ou seja, uma coroa que não tem valor aqui na terra, né? Porque as coisas daqui se perdem, as coisas daqui ficam, né? E a nossa coroa celestial. Aí essa parte eu gosto, ó. No versículo 5, fala assim: e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Aí você para e pensa, né? Aqui o conjunto de jovens brilho celeste. Meu Deus! Senhor, mas tem coisa que a minha mãe fala que eu não gosto de fazer. Né? Tem certas coisas que o pastor fala, às vezes, que não parece ser muito legal. Né, pastor? Mas, amados, gente, existe um poder em você obedecer às pessoas mais velhas. Sabe por quê? Porque eles já passaram experiências que a gente não passou ainda, amém? Na verdade, um exemplo bem básico que eu costumo usar é o dono daquela criança, né? A criança está ali, a criança vai querer colocar o dedo na tomada. O que é que o pai fala? Menino, não toca o dedo na tomada que vai levar choque. Né? A criança chora porque não pode botar o dedo na tomada. E muitas vezes a gente é assim como as pessoas mais velhas que têm uma certa autoridade sobre a nossa vida. Mas pastor, eu não quero fazer isso não, tem que ser assim. Ou então pai, mãe. Mas gente, vale a pena escutar as pessoas mais velhas, sabe? Porque Deus, Ele fala através das pessoas mais velhas pelas experiências que Ele já passou para essas pessoas que a gente não tem ainda. Né? Como em Jó 32:7 fala que o tempo vai dando sabedoria às pessoas mais velhas. Então, o tempo vai dando sabedoria. Então, as pessoas mais velhas, elas têm mais sabedoria. Né? E continuando essa parte, eu gosto bastante. Vigiar. Olha para o irmão assim do lado e diz: vigia, irmão. bem, né? Esse negócio é bem... Vigiar, irmão, eu gosto muito, gosto assim, né? Eu gosto da alerta que tem em uma determinada parte da palavra do Senhor, que fala assim, que não existe ninguém em pé que não possa cair, né? Então, o que é que eu lembro disso? A gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar, porque na Bíblia existe exemplo de pessoas... Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu? Ele não vigiou. E ele caiu em tentação. Salomão era o homem mais sábio, que pediu sabedoria a Deus e foi o homem mais sábio de todos os tempos. E ele não vigiou e caiu em tentação. Né? Então é isso que eu quero trazer hoje aqui para a gente, que a gente venha vigiar, para não cair nas tentações. Né? E uma frase bastante interessante que eu ouvi uma vez, é assim, ó: o meu limite é estar longe do meu limite. Então, se eu sei que eu tenho fraqueza em determinada coisa, né? Eu tenho fraqueza nisso aqui. Eu vou lá para perto? Não, né? Eu fico longe. Por quê? Porque eu não vou estar tentando ao Senhor, meu Deus, não é verdade? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês era exatamente esses conselhos, sabe? Porque Deus, ele fala na palavra. Gente, não sou eu que estou falando, né? Aqui é a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 5, né? E é muito interessante, às vezes, a gente parar para ouvir, né? Como o irmão também ali já falou. Muito mais importante do que falar, às vezes, é escutar, né? E quando a gente escuta o que Deus tem para a gente sabe permanecer na fé, né? Porque é muito, muito importante também a gente ter constância na nossa fé, a gente crer em Deus, porque não adianta nada, né? Estar aqui com todo e daqui a pouco
cair em tentação. Então a gente tendo constância, a gente vigiando, Deus ele vai estar sempre com a gente, vai estar sempre nos ajudando. E o que mais chama a minha atenção é porque Pedro dá esses conselhos, ele fala assim, né? Ele fala, façam isso, né? Vamos aqui, primeiro tópico, né? Cuidem do rebanho, cuidem das pessoas ao seu redor, obedeçam às pessoas mais velhas, vigiem. E ele não fala que isso vai ser fácil, né? No versículo 10, no mesmo capítulo, tem assim, ó. Mas depois que sofrerem por um pouco de tempo, ou seja, a caminhada com Jesus nem sempre vai ser fácil, né? Ele mesmo falou, no mundo vocês terão aflições, mas terem bom ânimo, ou seja, como o irmão também ele falou, o menino vai gostar, ligado? Como o irmão ali falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ele estará com a gente, né? Nós nos alegraremos nele. Então, no mundo nós teremos aflições, mas Deus ele fala para nós termos bom ânimo, amém? Amém. Aí, continuando no versículo 10, mas depois de sofrerem por um tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites. Gente, o amor de Deus é assim, sem limites mesmo. E me constrange muito, sabe? Imaginar que Ele me ama tanto, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo digna. O amor que Ele tem por mim é a ponto de ter entregado a vida, né? A vida do seu filho, como João 3,16 fala. Né? Então Deus, Ele nos ama de um amor sem limites. Amém. Glória a Deus. Que chamou vocês para tomarem parte da eterna glória, por estarem unidos em Cristo. Gente, sensacional. Ele mesmo os aperfeiçoará. Olha como Deus é maravilhoso. Ele envia o servo dele para nos dar conselho, para a gente permanecer na fé, para a gente continuar seguindo a Deus, para a gente continuar orando, para a gente continuar firme em Jesus. E Ele mesmo nos aperfeiçoa. Amém? Porque com as nossas próprias forças a gente não consegue muita coisa, não é verdade? Com as nossas próprias forças a gente não consegue ir tão longe, com as nossas próprias forças a gente não tem nem noção, né? Porque a força do Senhor que é que nos faz ser, a força do Senhor que nos faz forte, né? Então Ele mesmo nos ajuda, Ele mesmo nos ajuda a amar os nossos irmãos, Ele mesmo nos ajuda a vigiar, Ele mesmo nos ajuda a obedecer, sabe? Então sempre que você for fazer alguma coisa assim que seja da vontade do Senhor, ore e peça, Senhor, me ajuda, me dá força para que eu venha fazer a tua vontade, né? Porque como ele já falou aqui no começo, fazer a vontade de Deus nem sempre é tão fácil. E ele mesmo os aperfeiçoará e os dará firmeza. Quem quer ser firme? E os dará firmeza, força e a verdadeira segurança. Né? Então o Senhor, Ele nos dá firmeza, Ele nos dá força, Ele nos dá a verdadeira segurança. Na verdade, porque Ele é conosco. E Ele está sempre à nossa disposição, amados, de quando você precisar e ter assim o seu verdadeiro amigo, sabe? Eu tenho Deus como meu melhor amigo. Quando eu preciso, quando eu estou assim em tribulações, Senhor, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, porque nem sempre é tão fácil, nem sempre vai ser tão fácil assim fazer a vontade de Deus, sabe? E a minha oração essa noite é que cada um aqui de nós, que a gente tenha no nosso coração de servir a Deus, de permanecer firmes, de permanecer fortes e sabendo que tudo vem dele, né? Tudo vem dele, porque nós, na frente de Deus, quem nós somos, né? Nós somos pecadores, mas tudo vem dele, ele nos dá força, ele nos fortalece, através do seu amor sem limites, amém? Amém. Glória a Deus, eu fico muito feliz, a irmã me pegou de surpresa, né? Não sou muito acostumada assim, a fazer pregação. Eu louvo ao Senhor, mas para o que o Senhor chamar, né? Esteja preparado. Porque nem sempre o Senhor chama só para aquilo que a gente já está acostumado a fazer, né? Nem sempre o Senhor chama ali a gente naquela zona de conforto ali. Porque Ele não chama Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos, não é verdade? Então quem quer ser capacitado aqui pelo Senhor?
Glória a Deus, eu fui capacitada, hoje estou muito feliz. E que realmente a gente venha ter isso no coração, de vigiar, de ter o amor de Deus no nosso coração e de saber que tudo vem dele, amém? E eu já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.